Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo que muita gente me pediu, que era pra mim vir aqui contar um pouquinho como foi minha experiência de tirar a carta, a minha habilitação. E eu já começo dizendo que não foi uma das melhores, tá bom, gente? Não foi uma maravilha. E hoje eu vim contar e dar algumas dicas pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar falando que a habilitação, gente, pra mim era um sonho. Desde quando eu tinha uns 14 anos, eu sonhava em dirigir. Eu nunca gostei de depender dos outros pra nada, principalmente pra ir em algum lugar, porque às vezes eu quero ir em algum lugar, não tem ninguém pra me levar, às vezes eu odeio pegar carona, porque às vezes eu tô com alguma pessoa e eu quero ir embora e a pessoa tem que ficar esperando, então eu não vi a hora de tirar a carta pra ser dependente nisso. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu não tinha dinheiro pra tirar a carta. Quando eu tinha 18 anos eu falei, então eu vou esperar. Aí quando eu ia fazer 19 anos, um mês antes, o meu pai me presenteou com a carta. Ele perguntou o que eu queria de aniversário. Aí eu perguntei se ele, caso ele me daria a carta, porque não é barato, né, gente? E aí ele falou que me dava, e quando ele falou, no outro dia eu já fui lá com a minha mãe, já acertei tudo. E aí então, gente, começou o meu martírio. Eu nunca tinha pegado carro assim de andar. Uma vez na minha vida, minha mãe não deixava, meu pai também não. E uma vez na minha vida, eu fui no sítio da minha família e o meu namorado ensinou eu a sair de primeira, só. Mas foi uma vez e foi quando eu tinha acho que uns 16 anos. Aí, depois disso, eu nunca tinha pegado carro nenhum. Tá bom. Aí quando foi em junho do ano passado, de 2014, dia 1 de julho, no mês do meu aniversário, eu comecei o CFC, que é aquela aulinha que você tem que ir. Nossa, que é um saco. Eu fazia de manhã, era das 8... acho que era das 7h30, meio-dia. Era muito tempo, eu quase dormia na sala. Mas é muito importante porque eles ensinam tudo que você vai precisar de teórico. Dia de chuva, semáforo. E uma coisa que eles sempre falam, que minha mãe também sempre falou, e eu quero passar pra vocês, quando você for tirar carta, você não vai dirigir só pra você vai dirigir pra você e pros outros. E realmente gente, porque você dirige bem, mas outra pessoa não, ou você não dirige bem, mas você tá lá fazendo tudo certinho, para no semáforo, dirige numa velocidade ok, e a outra pessoa não, então você tem que estar olhando. Enfim, até os professores eu não tenho que reclamar, eles eram super legais, e a turminha também que eu fiz o CFC, era super gente boa, a gente pegou porque eu fiz 9 dias de CFC e foi 2 semanas, porque não tinha de sábado e domingo, era de segunda a sexta. E o pessoal era super legal, eu gostei bastante. Teve gente que até hoje eu converso. E enfim, aí a gente eu fiz o CFC e aí tive que esperar. Hoje em dia, gente, tá muito fácil pra tirar carta. Eu digo assim, de rápido, porque hoje em dia você não tem que esperar mais 15 dias pra fazer a prova, mais 15 dias pra esperar o resultado da prova. Então tá muito rápido. Então aí eu fui, terminei, aí eu já dei entrada na minha prova teórica, fiz a prova teórica, tá tudo bem. Aí, quando foi em agosto, isso tudo eu fiz em julho. Quando foi em agosto, eu fui marcar pra começar minhas aulas práticas. E até nesse meio de intervalo, como tem muita gente, eu demorei quase um mês pra começar minhas aulas, gente. Vocês acreditam nisso? E olha que a minha autoescola que eu fiz, quem quiser saber, eu fiz a autoescola Milênio, que é aqui de Campinas. E não é uma das mais procuradas, eu fiz porque era uma das mais próximas aqui de casa e era uma das mais baratas também. E aí demorou quase um mês pra mim começar as aulas, então eu fui começar as aulas no começo de setembro, gente. Aí até tudo bem, fiz as aulas bonitinho, eu não sei, eu nem lembro, mas eu sei que eu sei que no total são 20 aulas. Acho que são 16 de dia e... eu sei que tem 16 de dias e o resto, que são mais 4 à noite. Então eu fiz uns dias de dia e depois eu fiz 2 vezes no dia à noite. E eu fazia 2 aulas por dia, fazia 2 aulas por dia, então eu ficava quase 2 horas com o professor.
O professor que eu peguei, gente, ele era muito bom. É o professor Rafael. E a gente ficava, gente, sempre no meu horário ficava outro professor, que era o professor Paulo. E a gente pegava muito, peguei muita amizade com eles. Eles eram gente boa, muita gente boa. Ensinavam super bem. Tudo que você precisava, ele ficava lá. Aí a primeira vez que eu fui fazer aula, eu até peguei bem. Ele, não. Eu acho que também eles falam, lógico que eles têm que incentivar a gente, tem que motivar. Eu comecei a pegar super bem. Aí até então, eu achei, quando eu terminei as aulas, eu achei que eu tava bem. Aí, gente, eu fui marcar a minha prova. Já vou falar pra vocês que eu reprovei 2 vezes. Vou explicar o porquê do motivo que eu reprovei 2 vezes. Ai, gente, é muito engraçado. Mas hoje eu dou risada porque eu fiquei muito chateada, chorei muito. Vou contar pra vocês como foi a minha experiência mesmo. Aí eu marquei a minha primeira prova, foi dia 7 de outubro. Não, eu terminei as minhas aulas dia 7 de outubro e eu fiz a minha primeira prova dia 18 de outubro. Aí, gente, eu fui lá no local, eu fiquei muito nervosa, gente. E isso é uma dica que eu dou pra vocês. Não fiquem nervosa, porque eu não sabia que eu ia ficar tão nervosa como eu fiquei. Eu cheguei a passar mal, gente. Eu fiquei nervosa, assim, de passar mal mesmo. E minha pressão já é baixa, de minha pressão querer cair, de tão nervosa que eu fiquei. Aí, nessa primeira vez que eu fiz a prova, eu fui com meu pai e com a minha mãe. Eu não queria ir sozinha. Eu sei que tem gente que prefere ir sozinha, mas eu preferi não ir sozinha. A primeira vez, então, eu fui com meu pai e com a minha mãe. Aí, gente, o meu pai é igual eu, ele é mais nervoso que eu. Ele ficou mais nervoso que ele não conseguiu nem ver. E eu fiquei muito nervosa, gente. Eu achei que eu ia passar de primeira, porque era um sonho tão grande pra mim, que eu tava tão eufórica pra tirar, que eu achei que eu ia passar de primeira, não sei o que, mas eu fiquei muito nervosa. Aí chegou a minha vez, eu sempre ficava quase por último. Quase lá pras 5 horas lá para 5 horas era a minha prova, da tarde. Aí, gente, quando eu entrei no carro, entrou o instrutor, não é mais delegado. Agora as pessoas, elas prestam concurso público pra, eu não sei o nome, a pessoa que vai me avaliar. Aí entrou lá o avaliador, o cara, ele era um senhor, não era um senhor, ele devia ter uns quase 50 anos, e ele tinha uma cara muito de mal, gente. Eu falei, meu Deus. E toda vez que eu perguntava com alguém, um monte de gente falava, esse pessoal é muito chato, esse pessoal é ruim, eles são muito bravos, enfim. Quando ele entrou do meu lado, gente, parecia que eu saí do meu corpo. Eu fiquei tão nervosa, gente, mas tão nervosa que eu queria sumir dali, eu queria sair correndo, eu empaquei. Aí, primeira porrada. Essa primeira vez que eu fui fazer foi totalmente culpa minha mesmo. Eu fui burra mesmo. Eu fiquei tão nervosa que na hora que eu fui sair, eu esqueci, gente, sabe do quê? Sabe do quê? Puxar o freio de mão. Simplesmente isso, puxar o freio de mão. Ele já podia ter me reprovado ali. Só que ele foi tão bonzinho comigo, esse senhor, que ele deu um toque, ele falou assim, Tatiane, porque eu tava tentando ir, o carro não ia, lógico, o carro não ia, porque ele tava parado. E lá era meio que uma subidinha. E aí eu falei assim, ai meu Deus, moço, nossa, não sei o que. Aí ele falou, não, pode continuar. Aí eu fui, hoje em dia também você não vai com o carro cheio de gente, é só você e o cara que vai te avaliar. E você faz tudo, você já não desce, primeiro faz a baliza, depois você faz o percurso. Hoje na minha cidade é assim, eu faço a baliza, depois eu paro num pare, subo uma ruazinha, tipo um quarteirão. Aí eu paro, desço e acabou a prova, é super rápido. E você nem desce do carro. Então aí, na hora que aí eu fui fazer a baliza, que é a primeira coisa, você sai e tem os pauzinhos lá pra você fazer. Aí ele pede pra você ir e tal. Ele pediu pra mim na penúltima. E aí, gente, na hora que eu tava dentro da baliza, quase terminando a baliza, eu deixei o carro morrer. Aí ele falou assim, não, eu não posso deixar você continuar. Aí eu comecei a chorar, Tatiane louca, né? Ai, nossa, moça, não sei o quê. Eu comecei a pedir desculpa pra ele, louca. E aí eu fiquei, nossa, eu chorei muito. E aí ele foi muito gente boa comigo, gente.
Ele ficou me acalmando. Ele falou assim, olha, não precisa chorar, eu sei que você teve força de vontade, eu vi que você tava muito nervosa, não fica nervosa, tenta vir um dia antes, paga umas aulas com o seu professor, não sei o que. Aí, gente, foi assim, parecia que o mundo tinha acabado pra mim. Porque eu criei tanta expectativa pra ir, e quando eu não passei, eu fiquei super decepcionada. Eu fiquei decepcionada comigo mesma, eu fiquei me cobrando, eu fiquei com vergonha. Sabe, é coisa boba, porque depois eu comecei a conversar com um monte de gente, eu conheci várias pessoas que reprovaram. E eu fiquei com vergonha, eu fiquei muito mal, nossa, porque aí começou o dilema do meu final do ano, porque até eu tirar essa carta, gente, eu fiquei assim, eu lembrava disso, eu chorava, eu achava que eu não ia, aí minha autoestima foi lá embaixo, porque eu achava que eu não ia passar. E não ponham isso na sua cabeça, gente, que é aí que você vai ficar mais aterrorizada. Põe que você vai passar, que você não é a única. Gente, realmente, lá muita gente reprova, você vai ver muita gente reprovando. Outro conselho, não fica vendo, porque você fica nervosa. Eu, a primeira vez, fiquei vendo o pessoal fazendo, eu fiquei mais nervosa ainda, porque eu via muita gente reprovando. Aí, gente, logo eu tive que esperar 15 dias. Eu fiz a minha segunda prova em 19 de novembro, um mês depois. Aí, essa vez que eu fui fazer, gente, eu fui com a minha mãe e com a minha tia. Aí, cheguei lá, comecei a ficar nervosa, de passar mal. Eu paguei uma aula particular com o meu professor, e um dia antes a gente fez, e o meu professor falava assim, Tati, eu não sei o que acontece com você, porque você faz tudo certo, chega lá, você fica nervosa. E realmente, gente, eu fazia tudo certo, daí eu falava, não, dessa vez eu vou passar. Cheguei lá, gente, na segunda vez, peguei o mesmo cara pra me avaliar. Eu até tava, quando eu vi que ele tava lá, eu falei assim, não, tomara que seja ele, porque eu já conheço ele, eu sei que ele é bonzinho, enfim. Aí, chegou a minha vez, eu nervosa, daquele jeito, saí. Gente, dessa vez vocês vão concordar comigo, porque, não sei, teve gente que... Vocês vão ver. Aí, eu fiz a baliza, tudo bonitinho, saí, parei tudo, subi a ladeira, que faz tipo uma provinha de morro, subi a outra rua pra descer. Quando ele pediu pra mim estacionar, eu estacionei, que ele pede pra você estacionar na rua, né? E aí depois que você estaciona, acabou a prova, tipo, você já desce a rua. Eu fui, gente, eu estacionei. Aí eu estacionei, ele olhou, ele falou, perfeito. Quando eu fui sair, gente, foi assim, foi um choque pra mim esse dia. Eu tava descendo já a rua pra parar o carro pra terminar a prova, ele falou assim, para o carro. Aí eu olhei, eu parei, né? Aí eu achei que ele queria ver eu parando de novo. Aí ele falou assim, você não olhou no retrovisor pra sair. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Aí eu falei, mas moço, aí ele falou assim, você não olhou 2 vezes que eu vi. Aí mas eu tô terminando, eu falei isso, e minha mãe falou, você é louco de falar isso, Thiago? Eu falei, mas moço, tô terminando, eu não fiz nada de, tipo, gente, eu não fiz nada assim de crucial, sabe? Tipo, de eu não deixei o carro morrer, eu dei seta, eu parei, eu não saí de segunda, que tem gente que sai de segunda, sabe? Eu fiz tudo bonitinho. E o meu medo realmente é o percurso, porque a baliza em si, eu sei fazer a baliza, o meu medo era o percurso. E aí, quando ele pediu pra mim parar, eu tava terminando, eu já tava vendo minha mãe lá na rua. Gente, eu fiquei assim, naquele dia, eu chorei de raiva, porque eu fiquei com muita raiva dele, muita raiva desse instrutor, mas assim, eu entendo, é o trabalho dele, enfim. Aí, eu reprovei de novo, fora que eu tinha que pagar a reprova, na Lara minha, é um absurdo. Aí eu falei pro meu pai, não, pai, deixa que eu pago, porque não era justo, ele já tive que pagar a minha, ele pagou a carta em si, eu pagava R$250, gente, eu paguei 2 vezes. Você tem noção? Um roubo. Aí, tá bom. Aí eu paguei de novo. Aí foi quando minha mãe começou, o meu professor, eu fiz uma aula particular com ele pra fazer a minha terceira vez, que foi quando eu passei. Aí ele falou assim, Tati, eu vou te falar uma coisa que tá todo mundo percebendo, mudou todos... Aí, gente, um dia antes da minha prova, que foi dia 17 de dezembro, ele falou assim pra mim, eu fiz o dia 16, eu fiz uma aula com ele à noite, aí ele falou assim, olha, mudou todos os pessoal que muda lá, porque tava muita gente reprovando e o Detran começou a questionar. E aí, gente, olha só o que aconteceu.
Porque esse cara me reprovou 2 vezes. Na primeira eu entendi, na segunda eu fiquei meio assim, sei lá, teve um monte de gente que falou, que teve gente que concordou comigo, que falou, imagina, quando eu fiz a prova eu praticamente nem olhei, não sei o que. Teve gente que falou, não, ele tá certo. Enfim, ficou todo mundo assim. Hoje, graças a Deus, eu nem ligo mais. Aí quando eu fui na terceira vez, gente, foi só a minha mãe. Nesse dia eu peguei e entreguei nas mãos dele e falei assim, Deus, meu Senhor, eu entrego nas mãos de Deus, não me deixa ficar nervosa, e o que for pra ser, vai ser. Eu já tava assim, imagina meu autoestima, tipo, eu já falava, eu não sei dirigir, eu não sei o que, eu ficava mais nervosa ainda, gente. Não coloquem isso na sua cabeça. Coloque que você sabe dirigir, que você vai conseguir, que você não é menos uma motorista ruim só porque você reprovou lá. Porque o que você vai ser é depois que você tirar a carta, que você vai aprender a dirigir. Aí eu cheguei lá, foi só eu e minha mãe. E, gente, mudaram todas as pessoas que vão te avaliar, não tinha mais nenhum que eu conhecia. E nesse dia tinha poucas pessoas e minha prova foi 1h, tava marcado para 2 da tarde. E aquele dia eu não fiquei nervosa de passar mal, assim. Eu fiquei nervosa de querer ir embora. Eu queria ir embora, eu tava de saco cheio já. Eu falava assim, não aguento mais ter que vir aqui, não sei o que. Eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, não vejo a hora de ir embora. Aí eu cheguei no meu professor e falei assim, minha mãe falou, eu cheguei nele e falei, primeiro grupo do seu, porque era por autoescola. Eu falei, primeira pessoa, chama eu. Aí chamou eu. E aí, gente, entrou um senhorzinho, olha, foi dia 17 de dezembro. E depois que eu conversei com a minha mãe falou assim, quando ela viu ele entrando, minha mãe falou assim, nossa, cara de bravo. E eu não, quando ele entrou, eu achei ele uma pessoa, só de eu ver ele, eu falei assim, ele não parece ser bravo, ele devia ter uns 65 anos, ele era bem senhorzinho, de cabelo branquinho, assim. Gente, olha como é a pessoa. Ele entrou no carro e ele falou assim, e aí, vamos passar hoje? Não sei o quê. Ele brincou, gente, ele foi conversando comigo o percurso inteiro. Eu fiquei tão calma, parecia que eu tava com o meu instrutor do lado. Eu fiquei muito calma. O jeito da pessoa, aí que você percebe que o jeito da pessoa de trabalhar, olha como que é diferente. O outro, ele é sério, não fala nada. Esse, ele foi me animando. Aí na hora que eu fiz a baliza, ele falou assim, nossa, mas você é muito rápido, que não sei o quê. Aí eu fui e fiz, aí na hora de subir a ladeirinha, ele falou assim, agora que eu quero ver que você vai dirigir, que você sabe dirigir. Fui, fiz, gente, bonitinho, cheguei lá em cima, parei, fui, terminei a prova. Tipo, minha mãe falou que foi tão rápido que não deu acho que nem 3 minutos. E eu passei, gente, sem perder nenhum ponto. Vocês têm noção? Olha como eu não sei se foi de mim, porque a pessoa, o senhor que fez a minha prova foi muito gente boa. Eu não perdi nada, eu não fiquei nervosa, eu fiz tudo bonitinho. Ele foi me animando, aí até no meio do percurso ele perguntou, é a primeira vez sua? Eu falei, não, é a segunda. Ele, nossa, mas você dirige tão bem, que não sei o que. Olha como que é de pessoa. Aí eu terminei, gente, eu pulei, eu saí do carro, dei um abraço pro meu professor, falei, não acredito. Comecei a ver minha mãe vir me abraçar, comecei a gritar igual uma louca. Aí ele até brincou com a minha mãe, o delegado, o senhor que me avaliou, falou, nossa, você tem que ficar de olho na porque é uma formiga, ela faz tudo muito rápido. Aí minha mãe, você correu? Eu falei, não, eu não corri. Eu falei, eu fiz rapidinho. E aí foi isso, gente. E aí depois disso eu saí dali, gente. Eu fui na igreja. Porque a minha mãe falou assim, não, a gente tem que... Antes disso, minha mãe falou assim, independente do resultado que você for fazer hoje, a gente vai na igreja agradecer. Eu sempre vou, tá, gente? Mas eu ia lá, independente do que o resultado. E quando eu fui, gente, eu chorei tanto de felicidade. Parece que eu tirei um peso das minhas costas, porque eu não aguentava mais se provar. E aí, a minha carta, a carta hoje em dia também tá vindo bem mais rápido, uns 5 dias, mas como eu fiz dia 17 de dezembro, o Detran entrou de férias, então eu tive que esperar. A minha carta chegou dia 5 de janeiro, eu já tenho um mês de carta. E agora eu já tô pegando bem, gente, eu não tenho medo, eu ainda não peguei estrada, pista, sabe assim, eu pego no meu bairro, onde a pessoa, às vezes a minha mãe fala, você gosta de dirigir, vai na esquina, deixa que eu vou do carro, sabe, eu gosto muito de dirigir, gente, eu não tenho medo, uma dica que eu dou pra vocês, não tenham medo de dirigir, porque o medo não deixa as pessoas, eu conheço tanta gente que tirou carta e não dirige até hoje, porque tem medo, se você ficar assim, não, vou pegar depois, você nunca vai pegar,
tá? Então, no dia que chegou minha carta, eu falei, vamos na sorveteria. Eu fui de carro na sorveteria aqui perto de casa mesmo, mas eu vou a qualquer lugar, com o carro automático, o carro manual. Lógico que no começo, a minha mãe até hoje, ela não deixa eu pegar muito carro manual, porque é muito fácil, né, gente? Tem embreagem, que é vida, né? Então ela gosta que eu pegue o automático, que tem que mudar de marcha, que eu preciso aprender, que futuramente eu vou pegar um carro que seja automático. Então é isso, gente, essa é a minha experiência. Hoje em dia eu já tô andando bastante. Eu quero muito pegar pista porque eu pretendo ir pra faculdade no final do ano, no último semestre de carro. Eu quero ser muito independente, foi difícil, mas graças a Deus eu consegui passar. E eu falo pra você, se você tá tirando, se você tá com medo, se você reprovou, não tá conseguindo passar, tenha fé em Deus, tenha fé em você, coloque na sua cabeça que você vai passar. As pessoas têm que te apoiar muito. Não ligue se alguém não te apoia, se você acha que você não vai passar, você não é o único que reprova, muita gente reprova, eu reprovei, passei na terceira, gente, tem noção? Tem gente que eu sei que passa na quinta, tudo. Vai no seu tempo, fica calmo, imagina que o cara aqui do lado, ele não vai fazer, ele não vai te morder, ele é uma pessoa qualquer, imagina isso, imagina que é o seu professor, alguém da sua família, enfim. Vai e faz por você, gente. Então é isso, meus amores, essa eu vim contar porque muita gente pediu pra mim vir aqui contar a minha experiência. Eu espero que eu não tenha falado muito, que espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me deixem aqui embaixo, tá bom? Então é isso, meus amores, um grande beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!